A gente já vai abordar um tema que é o tema do dia, porque o governo anunciou hoje um conjunto de medidas para a área de segurança pública no país. Entre a questão do decreto de armas todos, ou seja, uma alteração do que vinha do governo anterior, chama atenção a um outro aspecto aqui. Há uma mudança no Código Penal brasileiro. E a preocupação é que há interpretações equivocadas sobre a lógica brasileira. O governo está sugerindo aqui, olha, de 6 a 12 anos de prisão para quem organizar ou liderar movimentos antidemocráticos. O que seriam movimentos antidemocráticos? Porque se a gente tirar, por exemplo, a coloração partidária, depende do que é ou não. Porque, vamos lá, invadir prédio público como no dia 8 e depredar prédio público é criminoso? Sim, é criminoso. A questão é, isso vai ser chamado de antidemocrático ou não? Porque, por exemplo, recentemente, eu tenho citado aqui, o MST invadiu um prédio público, uma unidade de pesquisa federal, a unidade da Embrapa em Pernambuco. Não foi chamado de antidemocrático, nem faz parte do inquérito que tem lá no Supremo Tribunal Federal. Os do dia 8 estão, mas a invasão do MST na Embrapa não está. Então, o que é antidemocrático? Porque se a gente tirar a coloração partidária, tudo que dependendo da cor partidária é antidemocrático. Do outro lado, não é. E se a gente olhar para a lógica brasileira desde a redemocratização do país? Manifestação livre, política, dura. Por mais que você tenha ali xingamentos, enfim, essas questões todas, isso é um ato antidemocrático para caber nessa lei, porque ela piora, tá? 8 a 20 anos para quem financiar movimentos antidemocráticos. De novo, o que seriam atos antidemocráticos? Qual vai ser exatamente a tipificação de um ato antidemocrático? Depois, vamos lá. 20 a 40 anos de prisão, 40 anos de prisão, 40, para crimes que atentem contra a vida das autoridades citadas. E aí eu estou falando presidente da República, vice-presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara, ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República. São todas figuras públicas. Há um voto do ministro Alexandre de Moraes bastante importante em que ele diz claramente que o sujeito, quando se coloca na vida pública, passa a ter uma situação diferenciada. Óbvio que você tem alguns benefícios, como, por exemplo, segurança do Estado, que provê, obviamente, você é uma figura pública, o presidente da República tem uma segurança reforçada, o presidente da Câmara, do Senado, ministro supremo, enfim, tudo isso. E é justo, está previsto na lei. Mas que xingamentos, essas manifestações populares, se por um cidadão comum isso é uma ofensa, não necessariamente seria por uma autoridade pública. Daí o questionamento é, vai se punir? O que é exatamente um crime contra uma dessas autoridades que pode render de 20 a 40 anos de prisão? 40. Para se ter uma ideia, o crime mais hediondo do Brasil pode até ter 300, 400 anos de prisão. Não fica mais do que 30 segundo o Código Penal, porque não existe prisão perpétua no Brasil. E 40 anos para quem tem 50 anos de idade é praticamente uma prisão perpétua, convenhamos. Então, a questão é, o que é exatamente esse ato antidemocrático? Bom, vamos conversar com o repórter André Anelli lá em Brasília, porque chama a atenção as afrontas que podem estar sendo feitas nesse momento, outras afrontas à lógica constitucional brasileira, datada lá de outubro de 1988. Mas vamos lá, André, seja bem-vindo, boa tarde. Como é que é exatamente esse pacotão do governo, que o governo, para se ter uma ideia, o ministro Flávio Dino está chamando de democracia, pacote da democracia. Democracia, ministro? André, seja bem-vindo, boa tarde. É esse o nome mesmo, pacote da democracia, viu, Piotr? Muito boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Prós e Contras aqui na Jovem Pan. O governo federal decidiu por diminuir o número de armas, munições e calibres restritos autorizados a serem utilizados por CACs, os caçadores, atiradores e colecionadores. Pelas novas normas, o número de armas por pessoa cai de 60 para 16. Outra mudança é em relação à Polícia Federal. A corporação passa a fiscalizar e monitorar os registros de armas que antes eram de responsabilidade do Exército. Clubes de tiro também terão nova regulação de horário e não poderão funcionar 24 horas por dia. O horário limite vai ser até 10 da noite. Esses estabelecimentos também não poderão funcionar próximo de escolas.
Outra mudança por meio do decreto é que o governo acabou com a permissão de portar arma municiada entre a residência e o local de atividade de tiro esportivo. Agora vai ser preciso uma emissão de e de acordo com a finalidade declarada. Durante o anúncio dessas medidas, o presidente Lula também chamou a atenção de policiais que ocupavam grande parte do auditório aqui no Palácio do Planalto. O presidente disse que os profissionais da segurança pública devem ter atuação apartidária. Ninguém que é carreira de Estado deve favor a presidente da República, governador do Estado, porque vocês devem trabalhar para todas as pessoas que estiverem exercendo o cargo de presidente, o cargo de governador, porque vocês não podem ter partido. Se vocês querem ter partido, tenha no dia da eleição de votar, mas vocês não podem agir em benefício de um ou de outro, porque vocês são carreira de Estado. E além de anunciar uma série de medidas voltadas à segurança pública, o presidente Lula apresentou 2 projetos de lei como parte desse chamado pacote da democracia, né, Piotr? Inclusive, um desses projetos de lei é o que você estava justamente destacando, então, aqui na abertura do Prós e Contras, no seu editorial, Piotr. Esse projeto de lei aumenta as penas por crimes cometidos contra o Estado Democrático de Direito na avaliação, na interpretação do governo federal. E aí, uma das penas é de 6 a 12 anos para quem organizar ou liderar movimentos antidemocráticos, aumenta de 8 a 20 anos para quem financiar movimentos antidemocráticos, quem acabar pagando, então, algum movimento desse tipo. E o que chamou a atenção foi justamente o aumento da pena de 6 a 12 anos, mais punição correspondente à violência para crimes que atentem contra a integridade física, a liberdade do presidente da República, do vice-presidente, do presidente do Senado, da Câmara dos Deputados, dos ministros do STF e do Procurador-Geral da República, com a finalidade de alterar a ordem constitucional democrática. A punição pode ser ampliada de 20 a 40 anos para crimes que atentem contra a vida dessas autoridades, com a finalidade, novamente, de alterar a ordem constitucional democrática. Piotr. Muito obrigado, André. Eu vou só lembrar aqui uma frase que disse o senhor excelentíssimo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre aquele episódio que ainda está sob investigação. Não se tem ainda as imagens do aeroporto lá de Roma, mas o presidente Lula disse o seguinte, abre aspas, nós precisamos punir severamente pessoas que ainda transmitem o ódio, como o cidadão que agrediu o ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Bom, primeiro que ele já está comprando uma versão. Se está sob investigação, inclusive de um órgão que é da Polícia Federal, um órgão de Estado que está investigando o caso, ele já está emitindo uma opinião e comprando uma versão. Isso é ruim para um presidente da República. Ele acabou de dizer que se você tem que ter partido é no dia da eleição. Depois não, você está governando para todos. Todos sob a lei, a Constituição. E ele continua, quer dizer, um cidadão desse é um animal selvagem, não um ser humano. Historicamente, o Partido dos Trabalhadores, o PT, o partido do presidente Lula, tem uma defesa sempre alegando questões de direitos humanos, de criminosos, inclusive envolvidos com crimes hediondos. Do ponto de vista legal, é importante a gente lembrar, a legislação brasileira garante defesa a todos. Isso é o que se chama do mundo civilizado. Todo mundo tem direito à defesa, porque de repente a investigação que apontou alguém como autor de um crime hediondo pode ter errado. Daí a defesa para tentar, obviamente, mostrar um possível outro lado. Essa é a filosofia do direito quando diz que todo mundo tem direito à defesa, e é justo, isso é do mundo civilizado. Agora, uma vez que você tem comprovado, depois de um processo justo, com o devido processo legal, o direito à ampla defesa, que alguém cometeu um crime hediondo, ainda assim, a lei não permite que você chame uma pessoa de cidadão animal selvagem, não é um ser humano. Até porque ele continua sob a lei dos seres humanos.
a lei que existe no país. A questão é que o que se tem agora nesse tal pacote da democracia é impressionante como a esquerda e o PT acabam com expressões da língua portuguesa que é linda, pródiga e maravilhosa. Você se lembra da palavra elite? A esquerda acabou com a elite. Elite passou uma coisa de pessoas arrogantes, segregadores econômicos, socioeconômicos. O segregador socioeconômico é só o segregador socioeconômico. O arrogante é só o arrogante. A elite pode ser a elite intelectual, porque estudou muito, a elite médica, a elite do esporte. É uma expressão de quem, obviamente, foi muito além do que a média. E isso é muito bom. Nós temos hoje medicina de ponta no país porque temos uma elite de médicos, uma elite competente, ou da ciência, por aí, podia citar vários nomes aqui, de pessoas que fazem parte. Pelé é a elite do futebol para sempre, por exemplo, um brasileiro. Mas vamos lá, agora tem a expressão democracia. Qual é a democracia que quer afrontar a lógica constitucional que tem no país? O Constituinte, depois de anos perigosos no país, depois de um período de exceção, o Constituinte, naquele momento, disse o que era possível e o que não era. Agora, em que a gente vem num ambiente de democracia real, a gente está vendo afrontas agora, né? Com essas medidas dizendo em nome da democracia. Que democracia que é essa? Vamos falar com o Zé Maria Trindade, está conosco em Brasília. Eu confesso a você que eu sou dos mais resistentes a usar a expressão venezuelização. Eu particularmente não gosto da expressão. Mas quando você vai lá e arrebenta a Constituição, você propõe coisas que afrontam a Constituição, bom, aí você tem que fazer comparações. Zé Maria Trindade, seja bem-vindo, boa tarde a você. Zé está conosco em Brasília. O tal do pacote de medidas para a segurança pública do PT é quase um pacote de autoritarismo em boa parte dos casos, porque está colocando o presidente da República, vice-presidente, presidente das casas do Congresso, ministro supremo e procurador-geral como cidadãos de ultra primeira classe, não é isso, Zé? Pois é, uma democracia nunca é derrubada de uma vez, vem aos poucos mesmo, viu? Muito boa tarde, Piotr, boa tarde a você que nos acompanha aqui nesse giro importante de notícias pelo país. Olha, Piotr, surpreendeu pela rapidez com que o governo usou esta agressão injustificada ao ministro Alexandre de Moraes, em viagem com a família, para assinar um plano e mandar para o Congresso Nacional, dando a indicação de que todos os poderes estariam abraçados por este plano novo do governo, chamado Pacote da Democracia. Na verdade, antes mesmo deste plano, o governo planeja desarmar a população. O ex-presidente Jair Bolsonaro falava que, no Brasil, seria fácil fazer qualquer movimento no sentido de encontrar um ditador exatamente porque a população estava desarmada. A Constituição brasileira é muito clara quando fala no direito de defesa. E ninguém faz a defesa como gato com as unhas, se faz a defesa através de armas. E este assunto foi amplamente debatido durante a campanha eleitoral e, surpreendentemente, usado contra o candidato que ganhou, Jair Bolsonaro, naquela primeira eleição. E agora o governo vem restringindo através de decretos o que só poderia através de lei. Exatamente por isso, 3 requerimentos já foram apresentados na Comissão de Segurança Pública na Câmara dos Deputados e aí eles vão tentar derrubar o decreto do presidente Lula através de um decreto legislativo. Eu entendo que o Congresso Nacional está covarde e deveria analisar e votar uma regulamentação da defesa que a Constituição prevê. Sobre esses outros assuntos, eu vi durante a Constituição um debate muito forte sobre a segurança das instituições. E lembrando que a Constituinte brasileira foi feita logo depois da abertura do regime. Sim. E por um Constituinte que tinha um perfil de esquerda. E exatamente este Constituinte deixou alguns pontos, por exemplo, não unificar a identidade, que era um medo ali deles de evitar a clandestinidade, de não deixar todos os dados, inclusive de patrimônio, nas mãos do Estado, né? Tudo isso foram portas que foram deixadas pelo Constituinte, que tinha, sim, viés de esquerda. E agora vem o governo e faz exatamente um plano muito forte de proteção às autoridades e não às instituições, né? Ô Zé, e você fez menção à questão da Constituinte e o período, eu estava falando disso há pouco também,
naquele momento, apesar de tudo, naquele momento, o Constituinte teve alguns cuidados. Este governo está vindo de uma época em que houve a ampla democracia, em que se xingava o antigo presidente, o ex-presidente de qualquer coisa, chegou-se até, entre aspas, defender a morte dele, e aquilo foi avançando. E agora você tem, obviamente, ninguém está defendendo aqui, muito pelo contrário, somos críticos severos de qualquer manifestação agressiva, violenta contra quem quer que seja. Autoridades têm o direito de andar pelo país. Obviamente que você pode discordar e há meios para isso. Lamentavelmente, hoje a democracia sofre para você usar esses meios, mas, enfim, não vai ser pela violência. A violência já é outro departamento. Nós estamos defendendo a democracia. A gente fala de democracia aqui, eu sei que isso pode até cansar, mas é a ferramenta que tem os democratas é defender a democracia. E é por isso que nós estamos insistindo aqui. Agora, Zé, num período como esse, a gente está vendo afrontas à democracia que o constituinte lá, que viveu o regime, teria vergonha do que está vendo agora, Zé. Jamais poderia imaginar que se chegaria a esse ponto, né? Um exemplo, esse episódio terrível com a família do ministro Alexandre de Moraes, esses agressores serão punidos e já estão sendo punidos. Foram alvo aí de busca e apreensão, já prestaram depoimento, vão ser julgados, né? E provavelmente condenados. E pronto. Não precisa fazer um pacote assim, porque dá até medo e pode reprimir manifestações. Piotr, para você ter uma ideia, o último debate sobre este assunto, sobre manifestações, o direito à livre expressão, se deu exatamente para tentar evitar o MST. E aí a própria esquerda foi contra, dizendo não se pode criminalizar movimentos sociais. Foi o jargão. E eles venceram. Não houve a inclusão do MST na possibilidade de ser terroristas, né? na lei de terrorismo. E agora vem exatamente o contrário. Esta legislação vai enquadrar o MST também. E cai naquela defesa antiga, né, de não criminalizar os movimentos sociais, ou seja, não criminalizar manifestações. Zé, só uma cronologia. A esquerda foi contra isso quando ela estava na oposição. Agora ela está, abriu, a caixa de Pandora de maldades de todo tipo, inclusive inconstitucionais. Zé Maria, obrigado pela gentileza, viu? Boa tarde a você. Zé Maria Trindade conversou conosco. De novo, a questão é, por exemplo, se a gente, vamos pegar o caso assim, agora com essa legislação poderia inclusive recair sobre o MST ou qualquer movimento social da esquerda também. Mas se a gente pegar o exemplo recente agora, o qual eu já fiz menção, e é importante a gente notar isso, porque a capa do processo parece que conta muito. Quando a gente fala capa do processo, claro, eu estou falando de uma metáfora aqui, né? Quem é que está sendo julgado? Bom, então, aí a gente vai ver qual lei a gente vai aplicar. Porque, por exemplo, de novo nessa questão, aqueles manifestantes, eu estou falando dos vândalos, né? Que invadiram prédios públicos no dia 8 de janeiro, depredaram patrimônio público, vão ser punidos. É verdade que não estão tendo o devido processo legal, o que também afronta a Constituição. Eu disse aqui que crimes hediondos têm direito à ampla defesa, têm direito ao devido processo legal. Isso é direito no mundo civilizado. Isso é direito no mundo ocidental civilizado. Mas vamos lá. Eles vão ser punidos e devem ser punidos. Porque ninguém tem o direito de quebrar o patrimônio público, que é público, de todos. Você não tem o direito de ir lá e quebrar. Agora, o MST invadiu uma unidade de pesquisa. Aquelas pessoas do dia 8 estão no inquérito dos atos antidemocráticos no Supremo Tribunal Federal. O MST invadiu uma unidade de pesquisa da qual depende o país, o futuro do país, o agronegócio do país, lá no Nordeste, em Pernambuco. Uma entidade federal também não está no inquérito dos atos antidemocráticos. Então, quer dizer, a lei que está sendo feita agora, ela está sendo feita para capa de processo determinada. E isso é problema, porque aí você afronta a Constituição de que todos somos iguais perante a lei. Por mais que isso seja, de novo está citando isso, claro, eu tenho que continuar citando isso. A única arma dos democratas é a democracia, por isso que a gente está defendendo. Apesar dela estar sendo afrontada, atacada, inclusive com essas ideias que vêm do atual governo.